A Bíblia diz em Apocalipse que o vencedor vai receber uma pedrinha branca, e nessa pedrinha um novo nome será escrito. Que pedrinha que é essa e que novo nome é esse? Quais são as interpretações sugeridas pelos estudiosos? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fala pessoal, seja muito bem-vindo no canal Pensando as Escrituras. Meu nome é Fabrício e aqui no canal eu posto vídeos sobre Bíblia, vida cristã e teologia. Todo dia, às 6 da manhã, você vai encontrar aqui no canal devocionais para a tua edificação espiritual e, além disso, toda terça e sexta, às 6 horas da tarde, conteúdos sobre temas bíblicos e teológicos. Se você não é inscrito no canal ainda, faça já a sua inscrição e ative o sino de notificação para que dessa forma você não perca nada do que é postado aqui todos os dias. Se você gosta de escatologia e de assuntos do Apocalipse, eu vou deixar o link de uma série de vídeos que eu gravei aqui no canal, intitulada O Apocalipse Explicado. Ali você vai encontrar vídeos explicando o significado do número 666, a besta que emerge do mar e assim por diante. Então acessa lá e acompanhe a série. Dito isso, vamos para o assunto de hoje. Em Apocalipse 2, o apóstolo João escreveu o seguinte: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Há muitas interpretações sobre o que seria essa pedrinha branca. Mas aqui nesse vídeo eu vou apresentar pelo menos 7 interpretações e no final eu vou dar a interpretação que eu julgo ser a mais coerente. A primeira interpretação diz que quando um escravo era liberto e se tornava cidadão da província, ele recebia uma pedrinha. E essa pedrinha era a prova da cidadania desse escravo agora liberto. Então, o texto está dizendo que nós recebemos uma nova cidadania em Cristo. A nossa pátria é celestial. Nós somos cidadãos do céu. A segunda interpretação diz que os vencedores de lutas e de corridas recebiam também uma pedrinha branca. Eles poderiam receber uma coroa de louro ou uma pedrinha branca. E essa pedrinha era um tipo de troféu simbolizando a vitória do atleta. Isso quer dizer que o vencedor crente vai receber uma pedrinha branca como recompensa da sua perseverança até o fim. A terceira interpretação diz que a pedrinha branca era um sinal da amizade entre um hóspede e um hospedeiro que se tornavam amigos. Nos tempos primitivos não existia hotel, então a prática da hospitalidade era bastante comum. E como resultado da hospitalidade, surgia uma profunda amizade entre o hóspede e o hospedeiro. Dessa forma, eles utilizavam uma pedrinha branca como símbolo dessa amizade. A pedrinha era repartida ao meio, o nome deles era escrito nela e cada amigo ficava com metade da pedra. Assim, toda vez que o hóspede fosse viajar para o mesmo lugar, ele apresentava aquela pedra como prova de confiança. E esse costume era passado de geração em geração. Então, a pedrinha branca simboliza a amizade e a comunhão eterna entre o crente e Cristo Jesus. A quarta interpretação diz que a pedrinha branca faz referência ao guerreiro vitorioso. Quando um guerreiro vencia uma batalha, ele recebia uma pedrinha branca como indicativo de sua vitória. Isso quer dizer que o crente vai receber uma pedrinha porque ele lutou até o fim e venceu o inimigo, que é o diabo. A quinta interpretação diz que a pedrinha branca funcionava como bilhete de entrada para festivais públicos. Se uma pessoa apresentasse a pedrinha branca, ela poderia entrar e participar do festival à vontade. Então a pedrinha branca significa que o crente pode entrar e participar do banquete celestial. Por causa de Cristo, ele é bem-vindo à festa e pode assentar-se à mesa do Cordeiro. A sexta interpretação diz que os pagãos daquela época possuíam amuletos contendo nomes secretos, geralmente nome de deuses. Eles acreditavam que esses amuletos davam sorte e os protegiam do mal. Então, o texto está dizendo que os crentes não precisam dessas coisas. Não confiamos em amuletos porque tudo isso é superstição. O nome de Cristo está escrito em nossa pedra, por assim dizer. Portanto, a nossa confiança se encontra nele. E a sétima interpretação diz que, de acordo com uma lenda rabínica,
Toda vez que caía o maná do céu, lá no Antigo Testamento, caíam também pedras preciosas. Nesse caso, então, a pedrinha branca representa as bênçãos de Deus em favor do seu povo. Bem, irmãos, certos elementos de algumas dessas interpretações que eu apresentei são válidos. Mas apesar disso, existe uma outra interpretação que parece ser a mais coerente. Essa interpretação diz que a pedrinha branca faz referência aos tribunais da antiguidade. Nos tribunais antigos, pedrinhas eram utilizadas para registrar o veredito final dos jurados. Depois das argumentações do promotor e do defensor, o jurado manifestava o seu veredito de acordo com a culpa ou inocência do acusado, e para isso ele utilizava pedras. Quando uma pessoa era declarada culpada, o jurado depositava uma pedrinha preta dentro de uma urna. E nessa pedrinha constava por escrito o termo da sentença. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, dava o seu voto em favor da condenação dos cristãos à morte. Essa ideia está implícita em Atos, embora o texto, é claro, não mencione a palavra pedra. Veja só. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. E quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Por outro lado, irmãos, quando uma pessoa era absolvida de algum crime, o jurado depositava uma pedrinha branca dentro da urna. E nessa pedrinha constava por escrito o termo da justificação. Dessa forma, a pedrinha branca significa inocência. Aliás, esse costume antigo foi mencionado por Ovídio, que foi um poeta romano que nasceu no ano 43 a.C. Olha só o que ele escreveu. Um costume era antigo e ainda permanece, que vida ou morte por sufrágio ordena. Pedras brancas e pretas dentro de uma urna são lançadas. O primeiro absolve, mas o destino está no último. Portanto, a pedrinha branca indica inocência e absolvição. Mas perceba ainda, irmãos, que a Bíblia diz que nessa pedrinha branca um novo nome será escrito. E apenas a pessoa que recebe essa pedrinha vai saber que nome é esse. Na Bíblia, um novo nome geralmente indica uma nova identidade recebida. Jacó, por exemplo, passou a ser chamado de Israel. Aqui em Apocalipse, esse novo nome pode ser algo que reflita um aspecto do caráter fiel do crente, mas também pode ser algo que reflita um aspecto especial do caráter de Deus revelado ao crente individualmente. Ou seja, pode ser um tipo de segredo especial entre Deus e o crente que recebe o novo nome. Além disso, é importante dizer que um novo nome também indica propriedade. Por exemplo, em Apocalipse 13, a Bíblia diz que a besta marca os seus seguidores com o seu nome, ou com o número do seu nome. Isso quer dizer que os seguidores da besta, ao receberem a marca do seu nome, se tornaram propriedade dela. Então, da mesma forma, o povo de Deus recebeu a marca de Cristo em suas vidas. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Mas por fim, irmãos, o que nós podemos aprender com tudo isso que foi falado? Com isso nós aprendemos que fomos declarados inocentes no tribunal celestial graças aos méritos de Cristo. A nossa sentença de absolvição foi emitida pelo Supremo Juiz de toda a terra. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, não devemos viver com medo da condenação eterna, porque em Cristo temos absoluta justificação. Podemos chamar Deus de Pai e podemos também descansar na certeza da vida eterna. E tudo isso, irmãos, graças à obra completa, única e suficiente de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com os seus amigos em grupos de WhatsApp e de Facebook. E comenta aí embaixo para eu saber, dessas interpretações que eu apresentei, qual delas você achou a mais coerente e a mais interessante? Comenta aí para eu saber. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a tua vida e até a próxima.